Os 2 primeiros anos de programação do Museu de Serralves foi dedicado à paisagem. De facto, é um edifício construído num parque natural e classificado como o Parque de Serralves, e foi logo uma das primeiras intenções da programação de Serralves convidar artistas para conceber esculturas para determinados espaços do Parque de Serralves. Aqui neste arvoreto estamos perante a peça de Alberto Carneiro, Ser Árvore e Arte, concebida entre 2000 e 2002. É uma peça, uma escultura, uma instalação no parque que se apropriou de uma árvore do Parque de Serralves e que foram cavados na terra 7 buracos. Esses 7 buracos distribuem-se em redor de a árvore escolhida pelo Alberto Carneiro e por 7 montes que no fundo são a terra excedente de executar os buracos na terra. É claro que esta obra apela à participação do visitante. É suposto o visitante se aproximar dos vidros, podendo inclusivamente calcá-los, portanto sobrepô-los, e aqui é um momento em que o visitante comunga, de certa maneira, com a natureza e a arte de Alberto Carneiro. É assim que se faz, é assim que se participa essa experiência na obra de Alberto Carneiro. Há de facto uma organização geométrica em mandala, realmente o desenho geométrico que, no fundo, reúne e organiza todo o cosmo com o ser humano. Ao termos a experiência de pisar sobre este vidro que na obra se apresenta, deparamos-nos com uma frase que Alberto Carneiro inscreve em todos os vidros, em que também, fazendo e desenhando uma circular com esse texto, podemos ler: aqui a tua imagem, árvore e arte. No fundo é essa comunhão que há pouco referia, em que o espectador se une com a arte de Alberto Carneiro e a paisagem que envolve a obra. É uma obra que se inscreve perfeitamente no percurso que Alberto Carneiro traçou durante toda a sua vida artística. Alberto Carneiro nasceu no Coronado, na Trofa, em 1937 e morreu em 2017, e grande admirador desde sempre, desde os primórdios da sua carreira, da arte conceitual e da land art. A sua formação não é iniciada somente e não fica só pelas experiências que teve na Escola de Artes no Porto e na experiência que teve em Londres como formação, mas sim vai um pouco mais atrás da experiência que viveu na sua infância como santeiro, que trabalhava desde muito jovem, que trabalhou desde muito jovem com a madeira e teve contacto com estes materiais e com a escultura, de certo modo. Neste local, mais a norte, no Jardim de Serralves, quase junto à Casa de Serralves, temos uma proposta, mais uma proposta para o Jardim, para o Parque de Serralves, desta vez de Ângelo de Sousa. Um jardim catóptrico, Teuseus, concebido em 2002. De facto, deparamos-nos com 11 pares de espelhos em estruturas de aço corten, formando um ângulo reto, espalhados por diversos pontos deste jardim aqui a norte no Parque de Serralves, e onde o próprio visitante pode ter essa experiência da relação que tem ao se ver o seu reflexo no espelho e toda a paisagem que o envolve. É de facto um trabalho e uma pesquisa à volta da luz, ao reflexo dessa luz, tal como o título da peça o diz. Ângelo de Sousa, que nasceu em 1937 em Lourenço Parques,
trabalhou e viveu sempre no Porto, morreu em 2011. É um artista que atravessou vários médios e vários meios de expressão plástica, desde a pintura, desenho, a escultura, tal como podemos ver por este exemplar, filme e fotografia. De certa forma, essa pesquisa e essa reflexão à volta da luz e ao reflexo da luz está sempre muito presente na sua obra. Chegamos ao Roseiral e no fundo do Roseiral, da pérgola do Roseiral, temos o relógio, o Jardim do Relógio de Sol. O relógio de Sol já não está presente neste local e foi um dos locais escolhidos por Anish Kapoor, que Serralves dedicou uma exposição em torno do seu trabalho em 2018. Uma exposição que uniu os espaços do Parque e do Museu de Serralves. No museu, apresentando na Galeria Central do Museu cerca de 50 maquetes de trabalhos realizados, outros não. Estamos perante a obra, uma escultura de grandes dimensões, de grande escala, intitulada Sky Mirror, portanto, Espelho do Céu, um disco de grandes dimensões, côncavo, que nos reflete todo o ambiente que circunda a obra. É de facto uma obra emblemática no percurso artístico de Anish Kapoor e que nos traz uma dimensão curiosa à sua vivência, à sua experiência, à experiência que podemos tirar desta obra. De facto, trata-se de uma pintura mutante, uma pintura que reflete e que nos traz os vários momentos do dia, os vários momentos das estações ao longo do ano. Anish Kapoor, grande admirador de pintores como Constable, de facto, reflete-nos de facto nestes projetos escultóricos como Sky Mirror, essa grande admiração. Estamos perante a obra Plantoir, de Claes Oldenburg e Cosa van Bruggen, de um coletivo. Sabemos que Claes Oldenburg é, sem dúvida alguma, um dos nomes incontornáveis da pop art americana, nascido em 1929 na Suécia, foi viver para os Estados Unidos nos anos 30. Desde sempre no seu trabalho, Claes Oldenburg recolhe e inspira-se em objetos do cotidiano e transporta ao espaço a obra. Objetos da sociedade de consumo, tais como hambúrgueres, alfinetes de bebê, toda uma série de objetos banais que fazem parte do nosso dia-a-dia. Nos anos 70, casa com Cosa van Bruggen, uma curadora e historiadora de arte, e a partir de 1981 passam a assinar em conjunto os projetos escultóricos de arte pública, como é o caso de Plantoir. Serralves, em 2001, dedicou uma exposição à obra de Claes Oldenburg e Cosa van Bruggen, portanto, centrada à volta da escultura pública. Portanto, foi possível, ao longo de todos os caminhos do Parque de Serralves, visitar e ver várias propostas destes dois artistas. A exposição foi complementada também com uma mostra de desenhos e maquetes destes mesmos projetos. Por exemplo, só para agora entrar um pouco na interpretação desta peça, desta colher de jardineiro, uma colher de jardineiro que foi concebida quase como uma lâmina, ondulada da parte de fora, lisa da parte de dentro, mas quase que como se estivesse espetada no solo. O solo este que num parque, obviamente, é fecundo e que brotará com certeza árvores, alimento e frutos. Eu digo frutos porque nos primeiros projetos de Claes Oldenburg, deste projeto escultórico de Plantoir, podemos ver nos seus esquiços fruta espalhada no chão. É curioso como este casal se torna como um coletivo. De facto, a Cosa van Bruggen tinha uma função muito específica, no fundo passaria por ela a escolha do local e a integração dessa escultura no espaço que a envolvia. Claes Oldenburg estaria mais centrado e ocupado na concepção
da escultura em si. A obra Walking is Measuring é constituída por dois elementos em aço corten, de tamanhos diferentes, um numa extremidade mais a sul e outro mais a norte. De facto, o elemento situado mais a sul é de menores dimensões, tem menos altura e acompanha a altura do próprio muro. O elemento que se encontra atrás de mim tem também, de facto, a mesma altura, que acompanha a altura do muro, mas e também do alçado do museu que tinha acabado de se inaugurar em 99. Não queria deixar de referir, mais uma vez, o material utilizado é o aço corten. Aço corten, material que Richard Serra conhece muitíssimo bem, porque durante o seu tempo de estudante também trabalhou ele próprio numa indústria de aço. Walking is Measuring, de 2012, é de facto uma obra que nos convida a percorrer todo um caminho que separa entre os dois elementos de aço corten e de facto reúne duas premissas fundamentais da arte minimal dos anos 60, que é a utilização de um aço, de um material industrial e da concepção da peça num espaço determinado, neste caso no Parque de Serralves. Estamos na zona mais sul do Parque de Serralves, onde podemos experienciar e ver a obra de Maria Norman, uma artista que trabalhou largamente com o Museu de Serralves desde a abertura do Museu de Serralves. Para além desta obra, também dedicamos a toda a sua obra uma exposição retrospectiva em 2007. Esta peça onde nos encontramos, For a New City, Serralves Museum and a Working Farm, o seu lugar foi escolhido com bastante cuidado pela artista e pela equipa que trabalha no museu e não só, e pela equipa da própria Quinta de Serralves. Isto quer dizer que a artista esteve variadíssimo tempo connosco a estudar com rigor onde seria colocada e concebida a sua peça escultórica. É num ponto mais a sul, mais baixo, e daí podemos ter uma visão bem presente sobre a cidade, toda a zona da pasteleira, portanto uma zona residencial. Portanto, é aqui, neste lugar de Serralves, em que podemos, no fundo, sentirmos que estamos numa cidade. E aqui ela propõe-nos um novo espaço, um espaço para experienciar a arte contemporânea, este espaço intitulado For a New City. A escultura é constituída por 80 árvores, ginkgo biloba e ciprestes. De facto, foram escolhidas duas espécies bem diferentes, bem distintas uma da outra, uma de folha e de cor perene e uma outra que sofre as mutações ao longo do ano, portanto de folha caduca, em que assim, está neste momento a arrebentar na altura da primavera. E a Maria Norman é conhecida por criar estas peças site-specific. Mas o conceito de site-specific não é suficiente para a escultura da Maria Norman. Teremos que ir um pouco, alargar mais o conceito e chegarmos ao time-specific. Isto porquê? Porque as árvores, quando foram plantadas em 2001, eram árvores de pequeno porte e hoje em dia, passado quase 20 anos, são árvores já de um porte considerável. Estas 80 árvores constroem dois claustros contíguos em que realmente o visitante pode circular à sua volta. A distância entre as árvores tem uma dimensão bastante humana porque é de facto o tamanho de uma pessoa com os seus braços abertos. Para além das árvores que a constituem, foi também desenhada e construída uma fonte composta por uma mesa e bancos, um lugar onde o visitante pode comungar e pode estar com a natureza, com a própria obra e todos os agentes que a rodeiam, como os pássaros. É uma fonte para pássaros, há um espelho de água exatamente para haver essa ligação e essa comunicação entre os seres humanos e os outros
outros seres vivos que rodeiam a obra. Esta fonte, construída em ardósia, também ela, tal como o ginkgo, há pouco não referi, são, portanto, elementos milenares, que é o caso, por exemplo, da árvore do ginkgo biloba. Portanto, o time specific faz parte da construção, todos os agentes que a compõem fazem parte da construção desta obra, para além do sol, da chuva, já referi os pássaros e todos nós que a vivenciamos no nosso dia a dia.